Saudações, pessoas! Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Iniciaremos o tópico de interações atômicas e moleculares. Nesta aula, faremos uma introdução às ligações químicas. Então, vamos lá. Até então, a gente entendeu melhor como se organizam os átomos, certo? Os átomos podemos considerar como a menor parte da matéria, são constituídos de suas partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons. As quantidades dessas partículas dentro dos átomos definem de qual elemento químico estou tratando, certo? E, consequentemente, das propriedades específicas de cada elemento químico. Ponto. Tá. O que a gente enxerga ao nosso redor, né, são substâncias. Ou seja, a interação desses átomos. Tá? Esses átomos, eles interagem, pelo nosso entendimento, por forças eletrostáticas. Está relacionado com as interações dos elétrons na eletrosfera e o núcleo, né, dentro desses átomos. Tá. A interação interatômica, a depender da força dessa interação, a gente reconhece ela enquanto uma ligação química. Então, as ligações químicas vão depender das forças de interação existente entre diferentes átomos ou átomos do mesmo elemento químico. Tá? São as ligações químicas que formam as moléculas, as substâncias, agrupamentos em geral de átomos. Tá? E nós reconhecemos 3 tipos de ligações químicas, tá? Em função de como os elementos químicos podem interagir em função da sua tendência de ganhar ou perder elétrons, sendo elas iônica, covalente ou metálica. Então, esses são os 3 tipos de ligações. Nas ligações iônicas, nós unimos um elemento químico que tem tendência de perder elétrons e um elemento químico que tem tendência de ganhar elétrons, ou seja, a interação de íons. Nesse tipo de ligação, há um aglomerado, um conglomerado de cargas positivas e negativas formando retículos cristalinos, ou seja, a gente enxerga sólidos cristalinos quando há a formação de ligação iônica. Na ligação molecular, que também é conhecida como ligação covalente, a formação de moléculas, os átomos interagem compartilhando elétrons. Isso porque nós estamos unindo 2 átomos que têm tendência de ganhar elétrons. Então, como eles têm tendência de ganhar elétrons, ambos puxam elétrons para suas eletrosferas e acabam criando uma área onde esses elétrons ficam compartilhados entre um e outro. Então, nesse caso, não são aglomerados, né? São unidades que são formadas. Essas unidades são conhecidas como moléculas, substâncias, H2O, CO2, assim sucessivamente. Na ligação metálica, nós unimos 2 ou mais metais. Então, átomos que têm tendência de perder elétrons. Em teoria, o que não tem esses átomos unidos são os elétrons que eles perdem, que ficam formando uma nuvem eletrônica ao redor desse conjunto. Trataremos especificidades de cada uma dessas ligações químicas um pouco mais para frente. Tá? Hoje nesta aula, estamos tratando de uma introdução a esse universo das interações químicas. Tá? Então, para entender um pouco melhor do que depende, né, ou para conseguir prever o tipo de ligação que a gente está lidando, a gente consegue olhar para as propriedades das substâncias formadas, vamos ver isso um pouco mais para frente, mas a gente consegue prever através da composição dessas substâncias, tá? Então, para o tratamento de ligações químicas, convém a gente separar os elementos químicos de uma forma simplificada. Os elementos químicos que têm tendência de ganhar elétrons, conhecidos como ametais, e os elementos químicos que têm tendência de perder elétrons, conhecidos como metais. Então, a partir daí, existem 3 combinações possíveis, certo? Eu posso juntar um elemento químico que perde elétrons com um elemento químico que perde elétrons, um que perde elétrons e um que ganha elétrons, e um que ganha elétrons com outro que ganha elétrons. Ou seja, posso combinar um metal com outro metal, um metal com ametal e um ametal com outro ametal. Esses tipos de combinações diferentes caracterizam os 3 tipos de ligações químicas diferentes que eu citei acima.
Então, as ligações iônicas são compostas por um metal e uma metal. As substâncias moleculares, ou as feitas por ligação covalente, por dois ametais. E as ligações metálicas, ou as substâncias metálicas, apresentam apenas metais em sua composição. Tá? Bom, é claro que dentro desses agrupamentos, né, as propriedades dos elementos químicos vão variando, nem todos os cristais têm a mesma propriedade, né? E aí a gente olha para as outras especificidades dos elementos químicos conforme a gente caminha na tabela periódica, como por exemplo a eletronegatividade. Tá? Trataremos isso conforme tratarmos as especificidades de cada ligação química. Bom, para conseguir prever e entender bem o que está acontecendo, a gente tem que entender ou conseguir prever melhor quantos elétrons o elemento químico vai ganhar, quantos elétrons o elemento químico vai perder, certo? A gente pode fazer isso através da distribuição eletrônica ou olhando o lugar do elemento químico na tabela periódica, ou seja, investigando a quantidade de elétrons que existe na parte mais externa do átomo, na camada de valência. Conseguimos prever a tendência de um elemento químico de ganhar ou perder elétrons em função da quantidade de elétrons que tem na camada de valência, ou na localização dele da tabela periódica, certo? E conseguimos prever a quantidade de elétrons que ele vai perder ou ganhar, também em função dessa quantidade. A gente usa como referência para entender o padrão, né, desse comportamento de todos os elementos químicos, os gases nobres. E aí vem a regra do octeto, né, que ajuda a gente a prever melhor como ficaria a fórmula de uma substância se eu juntasse um elemento com um outro elemento químico. Tá? Bom, em geral, substâncias químicas são formadas por átomos de diferentes elementos químicos. Alguns elementos químicos, dificilmente ou quase nunca a gente vê ele formando uma substância, ou seja, fazendo ligações químicas. Esses elementos químicos pertencem à família 8A. São esses elementos químicos aqui. Família 8A, ou família 18, ou grupo 0. Tá? Esses aqui são chamados também de gases nobres. Então, buscamos nesses elementos, tá, a explicação do por que um elemento químico vai fazer uma ligação química. Né? Porque quando um elemento químico está fazendo uma ligação química, ele está interagindo com seus elétrons. Né? Seja perdendo, seja ganhando, está interagindo com seus elétrons. Por que ele está interagindo com seus elétrons? Ele interage seus elétrons em busca de estabilidade. É isso que a gente enxerga nos gases nobres. Os gases nobres possuem estabilidade. Eles possuem uma estabilidade tão grande que eles não precisam interagir com outros elementos em busca de estabilidade. É uma regra, né, geral da natureza. A gente enxerga isso no universo físico, no universo químico, no universo biológico. A tendência natural é sempre a busca por estabilidade, né? Um nível mais estável, um nível menos enérgico. Essa é a tendência natural das coisas se desenvolverem. Na natureza, isso tende a acontecer desta forma, tá? Então, o que a gente tenta enxergar é por que esses elementos são estáveis e os outros elementos não são estáveis, né? E aí a gente consegue entender por que alguns ganham, alguns perdem elétrons e consegue prever inclusive a quantidade de elétrons que eles ganham ou perdem. A gente consegue encontrar uma pista na configuração eletrônica desses elementos. Né? Lembra, a configuração eletrônica é o que ajuda a gente a analisar um elemento químico por completo, mais a fundo. Então, quando a gente olha para a configuração eletrônica, para a distribuição eletrônica desses elementos, que são os gases nobres, a gente percebe que a última camada, a camada de valência desses elementos, está sempre completa. Né? A camada de valência desses elementos tem todos os elétrons que podem ter lá dentro. E isso significa que a grande maioria, com exceção do hélio, tá? Com exceção do hélio, a maioria dos elementos nessa família, que são considerados gases nobres, possuem 8 elétrons na camada de valência. Eles possuem a camada de valência completa e tem 8 elétrons na camada de valência. Tá? E aí a gente fala, né, deduz que seja por causa disso que esses elementos são estáveis. E a gente começa a perceber que a busca por estabilidade dos elementos, os outros elementos, é uma tentativa de alcançar a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência. Tá? O
caso do hélio, ele não tem 8 elétrons na camada de valência porque ele é muito pequeno, ele só tem 2 prótons, tá? Mas o primeiro nível de energia dele está completo. Cabem 2 elétrons? Ele tem 2 elétrons lá dentro, tá? Aí seria a regra do dueto, né? Falando do hélio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, que é pequenininho, vai fazer apenas uma ligação química, justamente porque só cabe mais um elétron no primeiro nível de energia. Os outros elementos químicos vão perder ou ganhar elétrons para quê? Para tentar alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, alcançar a configuração eletrônica onde a camada de valência deles esteja completa, ou seja, que eles tenham 8 elétrons na camada de valência. Então, para fazer essas previsões, a gente tende a usar a regra do octeto, a tendência dos elementos químicos de alcançarem a configuração eletrônica de um gás nobre, em busca de estabilidade, a estabilidade dos gases nobres. Então, os elementos químicos vão perder ou ganhar elétrons tentando alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre. Em geral, em sua grande maioria, tentando ficar com 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, quando a gente olha para a distribuição eletrônica desses gases nobres, perceba, aqui por níveis de energia. Tá? Ó, como eu tinha falado, o hélio tem poucas partículas, mas ele tem um máximo de partículas, né, de elétrons possíveis no primeiro nível de energia. O primeiro nível de energia dele está completo. Os outros elementos químicos, percebam, tem todos 8 elétrons na camada de valência. Todos eles são gases nobres, todos eles têm uma interação dificultada, né? Dificilmente eles fazem uma ligação química. Eu teria que colocar condições muito extremas, teria que forçar com uma quantidade de energia consideravelmente absurda, né? Consideravelmente elevada, a interação desse elemento químico com um outro elemento químico. Tá bom? E aí, em 1916, né, o William Coster e o Gilbert Lewis, é o Lewis, diagrama Lewis é o da ligação química. Lewis propôs um método da gente entender, né, melhor, diagramando através de desenhos dos elementos químicos e a quantidade de elétrons que tem ao redor desses elementos químicos, como estariam as ligações químicas, tá? Então, eles que propuseram essa regra do octeto, tá? Que é essa tendência dos elementos químicos de ficarem com 8 elétrons na camada de valência. E aí, através dessa tendência, a gente consegue, através de diagramas, desenhando esses átomos e os elétrons ao redor dele, né, combinar esses elementos de diferentes formas e prever as possíveis formações. E isso funcionou bastante, né? Bem próximo da realidade. A gente conseguiu prever muitas fórmulas de elementos químicos e explicar muitas tendências de substâncias formadas. Tá? Nessa aula é isso. Na próxima aula a gente fala sobre ligações iônicas. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.